Hey, hey! Welcome to a new video from English First channel. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal English First. Hoje a gente vai falar de novo por aqui sobre um assunto temido por quem está procurando inglês, os phrasal verbs. Por que de novo? Se você está perguntando isso, provavelmente é porque você não assistiu o primeiro vídeo que eu postei por aqui sobre phrasal verbs com o verbo to get. Então eu vou deixar o link para esse vídeo aqui na descrição para que você possa assistir assim que terminar esse daqui. E se você não assistiu a esse outro vídeo, é bem provável que você não esteja inscrito no canal ainda. Então, não perde mais tempo e já clica aí no botãozinho para você se inscrever. Seja na TV, seja no celular ou no Note, o botão está aí só esperando para ser clicado. Hoje, então, a gente vai ver phrasal verbs com to take, que são bem comuns no dia a dia. E como eu faço para gravar esse monte de expressão e saber de todas? Tá, já vou te contar por aqui que você não precisa fazer isso. A melhor forma da gente se lembrar dessas expressões, desses phrasal verbs, é entendendo bem o significado e praticar bastante como e de que forma você vai utilizar cada uma delas. E é exatamente isso que a gente vai fazer nesse vídeo aqui. Para começar, saber de phrasal verbs no inglês não serve para nada. O quê? Que deselegante! Não! Take back what you just said. Take back what you just said. E aí, sacou pelo contexto o que significa esse take back? É o mesmo que retirar algo que você ou outra pessoa acabou de falar. E uma coisa importante que eu falei lá no vídeo sobre os phrasal verbs com get, que eu vou repetir por aqui. Os phrasal verbs são sempre formados por um verbo e um adjetivo ou um advérbio. E no final das contas, o sentido dos dois muda completamente para trazer um terceiro significado. Nesse caso do take back, o take sozinho significa pegar, tomar. E o back significa atrás ou voltar. Outra questão importante aí sobre o phrasal verb é que a gente pode dizer a quem ou ao que ele se refere colocando essa informação no meio das duas palavras. Por exemplo, eu posso dizer I didn't mean that, so I take it back. I didn't mean that, so I take it back. Ou seja, eu não queria dizer isso, então eu retiro o que eu falei. E esse o que eu falei é o it que a gente colocou no meio do take e do back. Take it back. O segundo uso comum para esse take back é para falar de aceitar alguém ou algo de volta, principalmente relacionado a um relacionamento. Eu não ouvi o que eu ouvi? Eu posso dizer, por exemplo, he had an affair, but then she took him back. But then she took him back. Ou seja, ele teve um caso, mas ela o aceitou de volta. É bom a gente ressaltar também que um phrasal verb é formado por um verbo. Óbvio, phrasal verb. Então não tem problema nenhum você conjugar esse verbo para o passado, para o futuro ou para o tempo que você desejar, conforme o contexto da frase. Se eu quiser utilizar o passado do take back, por exemplo, é só eu colocar o verbo to take no passado, que fica took back. Por outro lado, se eu quiser falar no futuro, eu posso dizer will take back. Will take back. Esse take back também pode ter o sentido de retornar a um tempo ou lembrar de algo que aconteceu lá atrás no passado. This song takes me back to good times. Essa música me leva de volta, me faz relembrar bons momentos. Well, I suppose I better take back everything I just said. Daisy, do you want to help me take back my corner office? Se tem duas palavras que são muito usadas nos phrasal verbs, são o up e o down. Então, como não podia ser diferente nesse caso, take up, take down. Apesar de sozinhas elas significarem para cima ou para baixo, no phrasal verb o significado delas muda totalmente. E da mesma forma como a gente viu no take back, o take up tem vários significados. O primeiro deles é começar a fazer algo diferente e tornar isso um hábito ou até tornar isso um hobby. Por exemplo, eu posso dizer I took up practicing English every day to become more fluent. I took up practicing English every day to become more fluent. Eu comecei a praticar inglês todo dia para me tornar mais fluente. O segundo uso comum desse take up tem o sentido de assumir, como assumir um cargo, uma atividade ou até assumir algo como verdadeiro. Por exemplo, she is taking up the cause of disabled rights. She is taking up the cause of disabled rights. Ou seja, ela está assumindo a causa dos direitos das pessoas com deficiência. E o último uso que a gente vai falar por aqui é de retomar algo. Por exemplo, let me take up the story. Let me take up the story. Me deixe retomar a história.
E se você não entendeu por que eu falei let me e não let me, é porque você não assistiu o vídeo que eu já postei por aqui sobre contrações informais no inglês. Eu vou deixar o link para vocês aqui na descrição. Take up my seat in the Golden Hall. What, you're gonna take up scrapbooking? Já o take down pode significar anotar algo em papel. Como take down this recipe. Take down this recipe. Anota essa receita aí. Também pode ser utilizado para se referir a algo que foi trazido ou levado de cima para baixo. Como take these books down from the shelf. Take these books down from the shelf. Tire esses livros da prateleira. Pode ser utilizado com o sentido de remover ou desmontar algo. Let me take down the Christmas tree. Let me take down the Christmas tree. Me deixe desmontar a árvore de Natal. E por último, quando você quer se referir a algo que foi destruído, derrubado ou derrotado. Por exemplo, the soldier was taken down. The soldier was taken down. Ou the airplane was taken down. The airplane was taken down. O soldado foi derrubado e o avião foi derrubado, destruído. Repara como a gente utilizou aí esse take no past participle. Taken. See if we can take down this bedroom wall. Well, so I don't have to call you a ninth time. Can you take down what I'm saying? Mais ou menos com esse mesmo sentido de remover, retirar algo, a gente também tem o take away. Take away. Você talvez já tenha escutado essa expressão em algum restaurante ou alguma lanchonete, porque o take away é utilizado quando o local oferece aquele esquema de você fazer o pedido e passar lá só para retirar, só para levar para casa. Por aí, a gente já consegue sacar esse sentido de retirar. Isso ficou bem mais comum na pandemia, quando algumas pessoas paranoicas, como eu, é verdade, tinham medo de sair para tudo quanto era coisa e acabavam pedindo ou para entregar tudo, ou então faziam esse esquema de take away. Eu peço pelo WhatsApp, pelo telefone e passo lá só para retirar. Mas o take away também tem outros significados. Levar para longe é um deles. Por exemplo, don't take him away from me. Don't take him away from me. Não leve para longe de mim. Se alguém tirou a graça ou tirou alguma outra coisa também. Eu posso dizer, por exemplo, they took away my sadness. Ou they took my sadness away. Eles levaram a minha tristeza embora. E também pode ser utilizado com o sentido de ganhar, conquistar algo. Por exemplo, that movie took away 4 Oscars. That movie took away 4 Oscars. Esse filme ganhou 4 Oscars. Como a gente viu, esse phrasal verb take away é bem complexo, tem um monte de significados. Conta aí se você quer que eu faça um post aqui no canal falando especificamente sobre os significados dele. Aproveita e me conta também se você está curtindo esse vídeo ou se quer sugerir algum conteúdo específico por aqui. You've taken away his home. You've taken away his name. Why are you trying to take this away from me? Sabe quando você olha aquela criança que é a cara do pai? Ou no meu caso, quando falam que eu pareço o Renato Russo? Não sei de onde, gente. Olha bem pra minha cara. Então eu vou te contar como se fala no inglês esse parecer com alguém. Take after. Take after. Por exemplo, your daughter really takes after you. Your daughter really takes after you. Lembrando aí de você colocar o S nesse take quando você está se referindo a he, she, it. Da mesma forma como a gente tem no simple present. He, she, it adiciona o S no final do verbo. Takes after his father. Se você quer assumir o controle de alguma coisa ou de algum problema, não adianta dizer let me assume the control. Let me assume the control. Porque assume no inglês significa assumir com o sentido de presumir ou supor alguma coisa. Esse assumir que pra gente no português é igual, no inglês fica take over. Por exemplo, while I am on vacation, he will take over my projects. Enquanto eu estiver de férias, ele vai assumir meus projetos. Let the nerds take over! Quer chamar alguém para sair? Invite someone to take out. Invite someone to take out. Outro exemplo, let me take you out for a dinner. Let me take you out for a dinner. Deixa eu te levar para jantar. E você também pode utilizar esse take out quando você vai tirar algo de um lugar ou remover alguma coisa. Por exemplo, he took his wallet out of his pocket. He took his wallet out of his pocket. Ele tirou sua carteira do seu bolso. Let me take you out for a cup of coffee then. I start dinner 3-4 times a week, do the dishes, and take out the trash. Take on tem o sentido de assumir uma responsabilidade ou aceitar um trabalho. Por exemplo, você pode dizer I can take on from here. I can take on from here. Eu posso assumir a partir daqui, eu posso assumir a partir desse ponto. E esse take on também tem o sentido de enfrentar. Por exemplo, enfrentar o desafio que alguém te deu.
I will take on this challenge. I will take on this challenge. Eu vou enfrentar esse desafio. To take on love. To take on possibility and responsibility. E take off é muito utilizado com o sentido de decolar. Por exemplo, that plane is taking off. That plane is taking off. Aquele avião está decolando. E outro uso muito comum é com o sentido de tirar peças de roupa ou acessórios. Por exemplo, uma frase que a gente vê bastante em séries e filmes: take off your shoes. Take off your shoes. Tira seus sapatos, naquele sentido de chega aí, relaxa, fica tranquilo. E você também pode tirar alguns dias de folga. I will take some days off. I will take some days off. Repara de novo como a gente colocou esse complemento aí ao que se refere o phrasal verb no meio dele. Take some days off. Oh, really? I ain't taking off my hat for nobody. Faz uma coisa pra mim. Você que assistiu esse vídeo até aqui, comenta com a hashtag take pra todo lado. Uma coisa muito importante para você saber é o seguinte: é impossível você decorar todos esses phrasal verbs. São muitos e muitas opções de uso para cada um deles, além das diferentes combinações como a gente viu nesse vídeo. Então eu trouxe para você aqui os principais phrasal verbs com take. Ainda tem outros e ainda tem outros significados para o que a gente falou. O importante é você praticar muito o inglês, como eu sempre falo por aqui, com séries, músicas, filmes, e com o tempo você vai pegando esses phrasal verbs e como incluir ele ali no meio do contexto do que você está falando. Lembrando que memorizar coisas para aprender um idioma é péssimo. Você vai parar no meio de uma conversa e vai ficar, putz, qual é aquela palavra que eu tinha que usar mesmo? E vai acabar perdendo todo o ritmo do negócio. Nada impede também de você sacar o que significa pelo contexto da frase. Isso vale também para algumas palavras que você não aprendeu ou aprendeu e se esqueceu, você pode entender pelo contexto. Isso também funciona para o português, viu? Porque é impossível da gente saber todas as palavras que existem no idioma. Então, depois desse discurso motivacional, vamos encerrando por hoje. Fica por aí, gente. Assiste esses vídeos que eu estou deixando aqui do ladinho para vocês e continua aprendendo e praticando inglês. See you in the next video!